Vamos falar agora, gente, um pouquinho mais numa próxima entrevista sobre as perspectivas na área de ciência e tecnologia para essa transição. O ministro Paulo Alvim está com a gente ao vivo e vai falar. Ministro, tudo bem? Boa tarde, o senhor já aparece em tela. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa tarde, tudo bem? Ótimo. Ministro, a gente está aqui pegando as informações, o máximo de informação que a gente pode, né, com aqueles que foram indicados para a transição do governo eleito. E claro, com o senhor não é diferente. A gente quer jogar um pouquinho para frente, entender sobre os primeiros encontros, o que vocês precisam afinar em termos de proposta, o que vocês já têm em mente para poder apresentar para o próximo governo. Veja bem, nós estamos seguindo uma orientação, né? Primeiro que o governo de transição é algo que é regulamentado, isso é importante saber. Tem toda uma legislação que orienta e centraliza na Casa Civil, né? E aí no nosso caso o ministro Ciro tem sido a nossa liderança, onde a gente usa as estruturas dos ministérios, no caso as secretarias executivas, para essa transferência de dados e informações em função de solicitações que ocorrem a partir do governo de transição. Então é algo que é normal, que tem total transparência, total habitualidade nessa condução. Então, no nosso ministério, como nos demais, todo mundo está se preparando, levantando informações, elaborando relatórios e sempre à disposição de transferir as informações quando demandadas e o que for necessário. Para a gente entender, ministro, o que já foi feito até agora, até para a gente ter uma noção melhor, como leigos a gente não sabe quanto tempo dura essa transferência de informações e que informações são essas, qual a relevância dessas informações para o próximo governo poder começar com os dados necessários, né, montar uma estrutura com base no que tem hoje. Eu vou exemplificar para o caso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós somos uma estrutura ministerial que tem 5 secretarias. Então, a primeira informação, o que essas secretarias fazem, qual é a composição, qual é o orçamento, né? Qual o quadro de pessoal, quais as entregas que foram feitas nos últimos 4 anos, o que tem de continuidade para frente, tudo isso é consolidado em relatórios, bastante informação, né? Total transparência no processo, secretaria por secretaria. Além disso, no caso específico do Ministério, nós temos 27 unidades vinculadas, que são unidades de pesquisa, são autarquias, são empresa pública, OS. Então, cada uma dessas unidades também está construindo seus relatórios de informação para que tudo isso seja disponibilizado para os membros da Comissão de Transição. No caso específico, hoje circulou, ainda não está oficializado, né, os primeiros nomes, o que vai facilitar essa troca, e nós desenvolvemos tudo isso por meio da Secretaria Executiva. Ótimo. Ministro, eu vou colocar na conversa também o nosso analista de política no Rio, o Leandro Rezende. Obrigado, Tainá. Ministro, obrigado por estar conversando conosco, né? Ao longo da gestão do ex-ministro Marcos Pontes, a gente ouviu várias vezes a sinalização de que em breve o Brasil teria uma vacina contra a Covid-19. Agora, para o próximo governo, em que pé que o Ministério de Ciência e Tecnologia deixa o país para ter mais uma disponibilidade de vacina, tendo em vista que a Covid está voltando aí a assustar algumas cidades no Brasil e no mundo também, ministro? Eu vou contextualizar de uma forma muito simples, né? Primeiro, em fevereiro de 2020, ou seja, um mês antes de ser decretada a pandemia no caso brasileiro, nós, em função do que acontecia a nível internacional, a troca de informações entre a comunidade científica, criamos o que chamamos de Rede Vírus, um grupo de especialistas na temática de virologia, das diversas instituições brasileiras, onde nós temos muita competência nessa área, e a partir daí se definiu uma estratégia. Uma estratégia para equipamentos, uma estratégia para atendimento e uma estratégia específica para a questão do desenvolvimento de uma vacina, né? É bom caracterizar que as populações têm características específicas de cada território, de cada região. Então, ter essa competência no desenvolvimento é algo relevante. A partir daí foram definidas 15 estratégias de vacina que foram apoiadas com recursos do FNDCT ainda em 2020. Esse foi um processo de pesquisa, para vocês terem uma ideia, né? O normal no desenvolvimento de um IFA, seja para vacina, seja para medicação, é de 8 a 10 anos. Isso é uma referência internacional. Em função da pandemia, esses processos foram extremamente acelerados. Os grupos de pesquisa no Brasil fizeram toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de testes, e chegamos a uma situação
de submissão à Anvisa. Dessas 15, 4 foram a um estágio e, nesse momento, nós temos 2 vacinas em situação de testes clínicos, né? Testes em pessoas que estão rodando, né? E isso é a demonstração da competência brasileira nessa capacidade. Isso é um legado que fica, essa capacidade de desenvolver uma vacina. Essas vacinas estão sendo testadas nesse momento, com todo o acompanhamento da Anvisa, e eu quero registrar o trabalho que a Anvisa fez durante a pandemia nesse processo de aceleração. Além disso, nós temos a vacina, que temos autorização para produção de IFA no país da Fundação, né? Fundação Fiocruz, a Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, ou seja, todo um esforço que foi ampliado, né, significativamente para que a gente, em outras situações que vêm pela frente, né, ou seja, nós teremos outras situações, a gente tem repetido isso porque é uma forma clara, nós não vamos ficar só nessa situação, a gente tem que se antecipar e preparar. E uma dessas energias que conseguimos avançar é exatamente nessa questão de uma capacidade de desenvolver, e estamos apoiando numa parceria com o governo do estado de Minas Gerais, na UFMG, o que chamamos de CT Vacina, que também será um acelerador nesse processo das diversas etapas a serem desenvolvidas. Avançamos, né? Temos essa vacina que está em teste, a partir desses testes ela entra em processo de fabricação. Essa fase em parceria com empresas, né? Inclusive com capacidade de produção local no setor empresarial. Deve ser ressaltado que essa estrutura é algo que fica, né? Além da identificação de diversos grupos de pesquisa com essa capacidade que teve um processo acelerado, né? Essas alianças público e privadas, essas alianças, instituições com capacidade das diversas etapas no longo período de desenvolvimento da IFA e depois da fabricação dessas vacinas, é algo significativo que fica. Além disso, eu queria ressaltar que isso também é um legado importante. Quando nos defrontamos com a pandemia, o Brasil tinha 12 laboratórios de nível de segurança número 3. A primeira iniciativa que conseguimos foi uma chamada ainda em 2020 e incorporamos mais 18 laboratórios NB3. Esses laboratórios são fundamentais para você monitorar, né, o andamento, as diversas variantes, coisas desse tipo. E o ano passado, num esforço da agência FINEP nossa, esse número se incorporou mais 48 iniciativas. Ou seja, nós fortalecemos a rede de proteção, isso também é algo que fica, e mais que isso, né, num trabalho que envolveu diversos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, estamos implementando em Campinas o laboratório de nível de segurança 4, porque algumas endemias você tem restrições de nível de segurança, né? Então, esse é um legado, também estava previsto na estratégia, né, para a questão do vírus, que são iniciativas que se complementam e com isso vão dando maior autonomia, né? Autonomia inclusive tecnológica, não só autonomia científica, para que a gente tenha condições de, em breve, estar produzindo no Brasil IFAs para vacinas, medicamentos, e com isso a gente dá maior segurança para a área de saúde no país. Thaís Arbex também tem uma pergunta, ministro. Thaís, contigo agora. Boa tarde, ministro. Ministro, o senhor mesmo citou que hoje foram anunciados os nomes desse grupo técnico do Gabinete de Transição para a Ciência e Tecnologia, para tocar esse processo. Entre esses nomes está o nome de Ricardo Galvão, que foi presidente do INPE durante a gestão também do presidente Jair Bolsonaro. Quero saber como que o senhor espera a condução desse trabalho. O senhor já colocou muito bem aqui que é um trabalho republicano, regulamentado. Como que o senhor espera esse diálogo? Como que o senhor espera que avance esses trabalhos a partir da oficialização desse grupo? Veja bem, você falou uma palavrinha-chave, republicano. Nós, da comunidade científica, eu me incorporo entre esses atores, o professor Galvão é um membro da comunidade científica, um membro, inclusive, com referência e alta qualificação, como são os outros membros. Temos 2 ex-ministros, 2 ex-secretários, né, executivos do Ministério, diversos pesquisadores, um deles, inclusive, meu professor de física experimental. Ou seja, a comunidade e as pessoas interagem, porque a ciência se faz de uma forma
coletiva, de uma forma de cooperação. Então, esse processo de transição no que se refere à área de ciência e tecnologia é algo que a gente acredita que vai ser muito fácil de fazer, porque existe respeito, né, confiança nas trocas de informação e, principalmente, um esforço de ganho para o país. Quando se fala em ciência e tecnologia, nós estamos falando no futuro, né, num futuro de país. E, nesse sentido, todos estamos, né, com o mesmo propósito. Ministro, agradecemos a sua participação, a disponibilidade para a entrevista hoje no 360. Nós estávamos conversando agora com Paulo Alvim, ministro de Ciência e Tecnologia, que compõe a transição e trouxe mais detalhes do que está sendo discutido nesse setor entre o governo eleito e o atual governo. Muito obrigada, ministro. Estamos à disposição.